E aí, pessoal? No capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo coloca em xeque uma questão que sempre gerou debate no meio cristão. Será que depois de conhecermos a graça de Deus, podemos continuar pecando à vontade, como se não houvesse consequências? A resposta de Paulo é um sonoro: de jeito nenhum. Este capítulo é uma explosão de esperança e um convite à santidade. Com a sabedoria que vem do alto, Paulo nos leva a uma imersão profunda na graça libertadora de Deus e como ela se aplica em nosso dia a dia. A pergunta que abre o capítulo é crucial porque coloca em evidência a mania que temos de distorcer a graça de Deus, transformando-a em um salvo-conduto para pecar. Romanos 6 não é apenas um tratado teológico, é um chamado urgente à transformação, a vivermos de acordo com o chamado que recebemos em Cristo. Nos versículos 1 a 4 de Romanos 6, Paulo desmascara a farsa de continuar no pecado depois de experimentarmos a graça de Deus. Ele argumenta que, pelo batismo, fomos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou para derrotar o pecado e a morte de uma vez por todas, nós também morremos para o pecado e fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Essa união com Cristo é o alicerce da nossa liberdade em relação ao pecado. Não somos mais escravos do pecado, pois fomos libertos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nossa velha natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo, e agora temos uma nova identidade. Somos novas criaturas em Cristo. Essa nova vida em Cristo não é uma opção, mas a realidade para todo aquele que o aceitou de coração como Senhor e Salvador. Não podemos fingir que nada aconteceu. A graça de Deus nos impulsiona a vivermos essa nova vida. O batismo, como descrito em Romanos 6, versículos 5 a 11, é um símbolo poderoso da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Ao sermos imersos nas águas batismais, somos sepultados com Cristo, representando a nossa morte para a antiga vida de pecado. E quando saímos da água, somos ressuscitados com Cristo para uma nova vida, livres das amarras do pecado. Essa nova vida é marcada pela justiça, pois, assim como Cristo vive em perfeita obediência ao Pai, nós também somos chamados a viver em obediência a Deus. Nossa união com Cristo nos equipa para vencer o pecado e viver de forma santa e agradável a Deus. Mergulhar nas águas do batismo vai muito além de um ato simbólico. É uma declaração pública da nossa fé em Cristo e da nossa decisão de viver para Ele. É um compromisso de deixar para trás a velha vida de pecado e abraçar a novidade de vida. Romanos 6, versículos 12 a 14, nos convoca a não deixar o pecado dominar nossos corpos mortais, cedendo aos seus desejos. Não devemos oferecer nossos membros como instrumentos de injustiça, mas como ferramentas de justiça nas mãos de Deus. A graça de Deus nos dá poder para dizer não ao pecado e sim à justiça. Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa que temos a força do Espírito Santo para vencer as tentações e viver em santidade. A vida cristã é uma jornada de santificação, um processo diário de entregar nossas vidas a Deus e buscar a sua vontade em tudo. É um chamado para vivermos em constante estado de arrependimento e fé, buscando a transformação pelo poder do Espírito Santo. Seção 5. Escravos da Justiça. Em Romanos 6, versículos 15 a 19, Paulo usa a figura da escravidão para ilustrar a nossa liberdade do pecado e a nossa nova vida em Cristo. Se antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos da justiça. A diferença é que a escravidão do pecado leva à morte, enquanto a escravidão da justiça conduz à santificação e à vida eterna. Mas calma lá. Essa nova escravidão não é um fardo pesado, e sim libertadora. É a liberdade de viver para Deus.
de experimentar a verdadeira alegria e paz que só Ele pode dar. É a liberdade de sermos quem fomos criados para ser, filhos e filhas de Deus. A liberdade em Cristo não significa que podemos fazer o que quisermos. A verdadeira liberdade é a liberdade de escolher o bem, de viver de acordo com a vontade de Deus. É a liberdade que vem de ter o coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Seção 6. A lei e a graça, duas alianças. Romanos 6, versículo 14, coloca em contraste a lei e a graça. A lei, entregue por meio de Moisés, expõe o pecado e nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. A graça, revelada em Jesus Cristo, nos liberta da condenação da lei e nos capacita a viver em novidade de vida. Enquanto a lei nos mostra o quão pecadores somos e a nossa necessidade de um Salvador, a graça nos oferece perdão e poder para vencer o pecado. A lei nos condena, a graça nos liberta. A lei nos paralisa pelo medo, a graça nos impulsiona pelo amor. A lei e a graça não são rivais, mas se complementam em perfeita harmonia. A lei revela nossa necessidade da graça, e a graça nos capacita a viver de acordo com o propósito da lei: amar a Deus e ao próximo. Seção 7. A graça que liberta e santifica. É preciso ter em mente que a graça de Deus não é um cheque em branco para pecarmos à vontade. Muito pelo contrário, a graça é a força que nos liberta das garras do pecado e nos capacita a viver em santidade. Quando a ficha cai e entendemos a profundidade da graça de Deus, quando a gente se dá conta do sacrifício que Cristo fez por nós lá na cruz, somos movidos a viver para Ele em gratidão e amor. A graça nos compele a abandonar o pecado e buscar a Deus de todo o nosso coração. A graça de Deus não nos isenta da responsabilidade de lutar contra o pecado. Na verdade, a graça nos equipa para a batalha, dando-nos o poder do Espírito Santo para vencer as tentações e viver de maneira agradável a Deus. Seção 8. Frutos de santificação para a glória de Deus. Romanos 6, 20 a 22, coloca lado a lado os frutos do pecado e os frutos da justiça. O pecado, como um caminho sem saída, leva à morte. Já a justiça, como uma estrada que leva para cima, conduz à santificação e à vida eterna. A vida cristã é um processo de santificação, de crescimento na graça e no conhecimento de Deus. À medida que nos entregamos à obra do Espírito Santo em nós, somos transformados à imagem de Cristo, produzindo frutos de justiça que glorificam a Deus. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que devem ser a marca registrada da vida de todo aquele que pertence a Cristo. A santificação não é um fim em si mesma, mas um processo contínuo que dura a vida toda. É um processo de abrir mão do nosso eu e viver para Cristo, de sermos moldados à sua imagem pela ação do Espírito Santo. Seção 9. Um novo Senhor, uma nova vida. Romanos 6, 23 declara a realidade da nossa nova vida em Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não estamos mais debaixo do poder do pecado, pois fomos libertos pela graça de Deus, e agora temos um novo Senhor, Jesus Cristo. E essa nova vida em Cristo não é só para o futuro, mas para o agora. Devemos viver como se já estivéssemos no céu, buscando as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nossa vida deve ser marcada pela esperança, pela alegria e pelo propósito que só encontramos em Cristo. A vida eterna não é apenas algo que desfrutaremos depois da morte, mas uma realidade presente naqueles que estão em Cristo. É uma vida de comunhão com Deus, de propósito e de esperança que transcende as circunstâncias da vida.
Romanos 6 é um convite à liberdade, a vivermos como novas criaturas em Cristo, livres das correntes do pecado e da condenação da lei. A graça de Deus não nos dá carta branca para pecar, mas poder para vencer o pecado e viver em santidade. Que possamos, então, viver em gratidão pela graça imensurável que nos foi dada em Cristo Jesus, buscando a cada dia crescer em santidade e produzir frutos de justiça para a glória de Deus. Lembremos sempre que a vida cristã é uma jornada de fé, de arrependimento e de obediência a Deus, e que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar a cada passo do caminho.